De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia, Levíssima Água de Marília, Oral Sim Implantes Dentários, Lapa Reforço de Fundações e Unimar com Vestibular 2018, prova agora no dia 16, inscrições no vestibular no unimar.br. Programa Conexão de hoje falando aqui sobre diagnóstico e tratamento de distúrbios de fala e linguagem com a fonoaudióloga, a Mariane Teixeira, que está aqui com a gente. Ela é do CIOF, que funciona, aliás, aqui no Hospital da Unimar, né? A gente tem, na verdade, tem duas unidades. Uma aqui no hospital e eu fico lá na Santa Helena, número 12, lá junto com o Dr. Rodrigo Guizardi. Que também faz parte do CIOF, né? Isso. Legal. Mariane, conta pra gente aqui, a gente foi para o intervalo e estava conversando, que você mencionou no primeiro bloco, a apraxia. O que é a apraxia? Isso, a apraxia é uma outra alteração de fala. Então, na apraxia, a gente tem uma dificuldade na sequencialização dos sons. Então, é uma dificuldade na programação e planejamento dos sons. Então, é aquela criança que, por exemplo, ela pensa, ela sabe o que ela quer falar, mas na hora que ela vai programar ali na boca dela o que ela tem, na hora que ela vai mandar a ordem lá do cérebro para os órgãos emitirem o som, ela fica muitas vezes procurando, né, a forma de articular aquilo. Então ela pensa, ela sabe o que ela quer falar, mas ela tem dificuldade muitas vezes em articular. Ou às vezes ela consegue, mas sai alguma coisa distorcida, né? Às vezes ela consegue falar articulando separadamente os sons. Então ela fala bo, lá. A hora que ela vai juntar, sai o uauá, por exemplo, né? É uma alteração que também tem uma outra particularidade. Existem, às vezes, trocas relacionadas às vogais, né? Então, assim, que não acontece em outras alterações, né? Então, é aquela criança que troca o O pelo E, né? Então, que é uma coisa que não acontece em outro tipo de alteração. E ela tem uma outra característica também muito marcante, que é com relação à prosódia, né? O que é a prosódia? É a entonação. Então, é uma criança que muitas vezes ela fala assim, por exemplo, bolá, né? E pode também ocorrer com relação à intensidade ou à altura. Então, ela pode falar assim, por exemplo, quero. Então, ela agudiza a voz, né? Ou quero. Então, isso também é característico da apraxia, né? Então, é uma alteração de fundo neurológico. Mas tem alguma coisa que pode ser, por exemplo, esse tipo de alteração tal, que seja manha, alguma coisa assim de criança? Isso, mas aí já não é apraxia. Não, então isso quer dizer, mas pode acontecer, né, também de Pode acontecer, mas aí a gente tem que diferenciar bem uma coisa da outra. Porque isso seria com frequência, né? Isso aí é algo que não se modifica, isso aí é algo que ocorre sempre. Porque eu já vi crianças falando dessa forma. Isso, né? Então isso aí é algo que acontece com frequência, né? Então é aquela criança que sempre vai falar, por exemplo, bolar, quero, fala, né? Então sempre vai usar esse tipo de entonação. E com relação a essa entonação, é para ela facilitar, é uma válvula de escape que ela tem para facilitar? Ou... ela não consegue manter essa entonação de fala que nós usamos, né, da nossa língua, né? Cada língua tem uma entonação, ela tem dificuldade em manter isso. Então isso também é algo que nós vamos trabalhar na terapia, né? E que a gente consegue também resolver, né? Muitas vezes não é a prioridade, né? Então às vezes a prioridade é a gente adequar a articulação em si, né? Ou às vezes até fazer primeiro ela falar, porque se for essa criança que eu falei para você que ela fica procurando, primeiro a gente tem que fazer ela achar o som, né? Então primeiro fazer ela falar, porque a gente tem a apraxia não verbal, que é aquela criança que ainda não fala, então a gente precisa fazer ela primeiro falar, né? Ou é maior, né? Ou ela fala, mas aí ela fala daquela forma complicada, aquela fala difícil de entender, né? E aí essa criança também é um trabalho de pistas multissensoriais. Então a gente vai usar pista tátil, pista auditiva, pista visual, pista cognitiva, por exemplo, sobe a língua, olha, a língua vai subir. Ou às vezes a gente usa até movimento corporal. Vamos fazer, ó, bah! Né? A gente usa também assim, outras pistas para evidenciar o que ela tem que fazer com a boquinha dela para sair aquele som, né? Então é um trabalho muito interessante.
E essa questão da entonação também é muito interessante, porque marca bem essa questão da apraxia. É uma das únicas alterações que tem essa questão da entonação, né? E como é que tem sido os resultados? Você consegue... Porque o diagnóstico não é tão complicado, né? Porque você tem algumas características claras da apraxia, né? Isso. Assim, a gente tem os vários graus, né? E também depende, porque às vezes a gente tem uma apraxia com um distúrbio fonológico, por exemplo. Tá. Né? A gente não tem uma apraxia pura. Né? Então, às vezes a gente tem, por exemplo, eu tenho um casinho que tem uma apraxia e um distúrbio fonológico. Hoje a apraxia já quase não, a gente não nota. A gente hoje tem muito mais evidente o distúrbio fonológico. Né? Então, você resolve um... Isso, aí depois você tem que resolver o outro, né? E a gente tem os graus, né? Então, a gente tem uma apraxia de um grau leve, uma apraxia de um grau mais severo. Então, uma apraxia de um grau leve, às vezes a gente resolve de tal forma que a apraxia some. Então, ele era apráxico e ele deixa de ser apráxico. Ele desenvolve uma fala totalmente normal. Ou eu posso ter uma apraxia grave, que vai melhorar, ele vai falar de tal forma que as pessoas entendam, mas ele não vai ter uma fala normal, né? Então, a gente vai otimizar essa fala de tal forma que ele consiga se comunicar, mas a gente às vezes não vai conseguir, mesmo com todo o trabalho, ter uma fala normal. Você vai perceber que ele tem alguma coisa na fala, mas ele vai se comunicar, né? Então, depende do grau. E o tratamento é realmente com os exercícios, com as atividades, enfim, com as ferramentas que a fono dispõe hoje. E assim, no caso especificamente da apraxia, todos os casos a gente precisa da colaboração da família. É essencial o trabalho, a colaboração, é importante que a família esteja participando. O primeiro ponto já depende da família para levar, né? Isso, lógico, né? Que eles percebam que existe a alteração e leve. A gente tem que ressaltar isso. Lógico. E o segundo, eu sempre procuro trazer a família para perto, né? E orientar. Uma prática minha é assim, toda sessão passar alguma coisa do que foi feito e passar alguma atividade para ser feita naquela semana. Né? Alguns casos vão uma vez por semana, alguns casos vão 2 vezes por semana, alguns casos que precisam de um trabalho mais intensivo, né? E no caso especificamente da apraxia, o treino tem que ser diário. Diário. Quer dizer, então você não vai lá, a família tem que participar. Então a família precisa de participação ativa, né? Então precisa que todos os dias seja trabalhado. É um treinamento intensivo. É um treinamento, a apraxia é um treinamento. Então, eu preciso que essa família entenda o que está acontecendo, a família entenda como deve ser o trabalho e que ela faça esse treino todos os dias, tá? É um treino rápido. Então, pode ser um treino, por exemplo, de 5 minutos 2 vezes por dia. Mas esse treino tem que ocorrer todos os dias, né? Nos Estados Unidos, eles preconizam terapia de 30 minutos 5 vezes na semana, tá? Para a gente é praticamente inviável, principalmente pela questão financeira, né? Porque uma criança fazer terapia 5 vezes por semana é muito difícil. Então, assim, mas se a gente tiver uma família que participe, que consiga fazer esse treino, que você orienta, essa família estando bem orientada e faça o treino em casa, funciona, né? Então, essa é a prática do Brasil. A gente não tem paciente que vai 5 vezes na semana. Não existe isso, nem aqui, nem em São Paulo, ninguém trabalha assim no Brasil. Né? Então, a ideia é essa, que a família participe ativamente e que desenvolva o trabalho bem orientado todos os dias. É alta a incidência da apraxia nas crianças? Na verdade, a gente ainda não tem esse dado, porque principalmente aqui no Brasil ainda é muito recente esse diagnóstico da apraxia, principalmente da apraxia na infância, né? Que a gente tem até uma sigla, AF, né? Apraxia da infância. E aí, de uns 2 anos para cá, que se começou a estudar mais a fundo essa questão da apraxia. Então, a gente ainda não tem muitos dados. É uma abordagem recente. É uma abordagem recente, né? Mas a gente vê que com certeza... Você encontra crianças assim? Você tem... E tem conseguido bons resultados. Os resultados são muito bons, são muito bons. Com o trabalho bem direcionado, os resultados são muito bons. Olha, a gente está conversando aqui com a Mariane Teixeira, que é fonoaudióloga do CIOF, falando aqui dos distúrbios, diagnóstico de distúrbios de fala e de linguagem, né? Primeiro bloco a gente aprendeu um pouco aí, né, a diferenciação, que aliás está muito próximo, né?
mas tem algumas características aí distintas, mas o grande destaque do programa mesmo que eu percebo é a gente chamar a atenção dos pais, né, para buscar de uma forma assim rápida, o quanto antes, a ajuda da profissional fonoaudióloga. Por quê? Porque hoje você tem ferramentas para resolver esse problema, para ajudar. Claro que às vezes, em alguns casos, você não consegue 100% conforme essa aí da apraxia, né? Alguns sim, mas outros não. Mas o importante é que há uma evolução, uma melhora muito significativa e que muda indiscutivelmente a vida daquela criança, né? Com certeza, né? A criança que se comunica melhor, ela é mais feliz. Com certeza. Então, a comunicação está muito relacionada com a emoção, né? Então, quem se comunica melhor, com certeza é mais feliz. E você tem, por exemplo, assim, Mariane, nessa questão da apraxia ainda, né? Falando sobre ela tem um tempo, assim, para você ter o diagnóstico, assim, quando é que o pai percebe, por exemplo? Também é algo, assim, bem no início da fala? Na verdade, antes dos 3 anos a gente não fecha o diagnóstico de apraxia, né? O que acontece quando chega pra gente é que a gente tem dados que sugerem, né? Então, assim, se chega uma criança que você percebe que tem características, qual que é a ideia? Você já intervir já faz a intervenção da apraxia. Você já entra com o trabalho. Antídoto ali. Isso, você já entra com o trabalho, né? Você não vai fechar, você não vai falar, olha, pai, isso é uma apraxia antes dos 3 anos. Você já começa a desenvolver para ver se tem dados que sugerem, né? Você pode até colocar isso, né? Olha, as características sugerem um quadro de apraxia. E aí você vai trabalhando e você vai observando como que as coisas encaminham, né? Tem muitos casos, Marcos, que a gente não fecha o diagnóstico assim rapidamente, né? Principalmente quando chega uma criança, por exemplo, que não fala. Você precisa ir, né, a gente fala assim, tateando, né, vamos trabalhar, vamos ver como que ela evolui, né, vamos ver como que as coisas vão encaminhando para a gente observar se é uma apraxia ou se era só um atraso de fala, né, se ela caminha, rapidamente ela evolui ou se ela tem alguma coisa que de repente não desenvolve, aí a gente vai pensar em alguma coisa neurológica ou não, né. Então, que a mãe sempre vem assim com aquela questão, preciso levar no neurologista? Falou, calma, vamos observar, né? Porque às vezes vai levar no neurologista e o neurologista nem tem o que fazer naquele momento. Porque ele vai pedir uma ressonância, ele vai pedir um eletro, nada disso vai trazer nenhum dado que realmente significativo. Nada vai... Porque nenhum desses exames vai trazer nenhum dado que vai nos acrescentar nada. Então eu falo isso, vamos esperar, vamos ver como que as coisas encaminham. Se realmente houver necessidade, eu vou fazer esse encaminhamento, com certeza. Mas vamos esperar, precisa levar no psiquiatra, precisa levar... Então vamos esperar as coisas irem encaminhando e aí a gente vê quais são realmente os encaminhamentos necessários. Porque senão essa mãe fica perdida aí pulando de galho em galho e às vezes ela só vai ficar mais confusa, né? Então assim, e vai desgastando essa criança também, porque ela passa por um profissional, passa por outro e faz avaliação e faz exame, né? Então a gente tem que fazer um encaminhamento assim realmente que é necessário, né? Que tem indicação, na verdade. Fantástico. Olha, infelizmente nosso tempo chega ao final, mas a gente falou hoje aqui sobre diagnóstico e tratamento de distúrbios de fala e linguagem com a fonoaudióloga Mariane Teixeira, que é do CIOF, está aqui com a gente. Mariane, quero te agradecer muito por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Eu espero recebê-la numa outra oportunidade. Com certeza, foi um prazer. Eu quero mandar um beijo para minha filha Júlia, que ela já me cobrou. 2 santistas. Palmeirense. Opa. Não erra não, que você para o meu filho Pedro e para o papai Fábio, que estão lá em casa assistindo. Eu agradeço muito. São 3 palmeirenses. Isso, os meus palmeirenses. Viu? Foi um prazer, estou sempre à disposição. Obrigado, Mariane. Uma ótima noite. O programa Conexão fica por aqui. Nós estamos lembrando você que perdeu o programa, ligou o televisor agora, não tem problema. Você pode conferir a reprise nesta terça-feira, logo cedo às 8 da manhã, ou também pelo Facebook, canal 4. Então, é só você acessar e conferir. Ótima noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.